Bom dia, vamos começar nosso dia hoje numa segunda-feira quente aqui em Floripa. Tá sem sol ainda, mas tá bem quente. E nessa nova empreitada aqui, né, nesse novo desafio para mim que eu estou começando hoje, nós vamos começar uma série aí de lives para a gente conversar um pouquinho sobre conhecimento, né? E conhecimento é tão importante para a vida da gente e é um assunto muito importante para nós terapeutas, né? Eu vejo muito terapeuta hoje em dia e eu também já cometi esse pequeno erro de acreditar que uma técnica por si só ela vai trazer a cura para o nosso paciente, para o nosso, né, pro nosso assistido. A técnica que a gente usa, independente de qual seja ela é muito válida e ela é muito importante. Mas eu preciso lembrar que só a técnica ela deixa muito a desejar. Eu preciso alinhar, eu preciso juntar alguma outra coisa com essa técnica que eu uso para trazer de fato a cura para o meu paciente. E eu vejo muito terapeuta e muito terapeuta bom, tá? Que aplica somente a técnica e acredita que aquela técnica vai trazer a cura para o seu paciente e isso não vai acontecer, né? Eu preciso entender que eu preciso passar informações sobre a vida e sobre o contexto do que ela está vivendo para que de fato a cura aconteça, né? Então, quando eu falo lá que eu encontro e que eu tenho ferramentas para encontrar a verdadeira origem do sofrimento do meu paciente já na primeira sessão, eu tô falando disso. Eu tô falando dessa capacidade, dessa flexibilidade de eu juntar a técnica que eu uso, né, como terapeuta, junto com o conhecimento profundo sobre quê, Ana? Sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o universo, sobre o que é Deus, sobre tudo, né? Então, quando o paciente chega para que eu possa atendê-lo, né? É sobre isso que eu vou conversar com ele. É sobre essa maestria de poder juntar a técnica que eu uso com um monte de conhecimento que eu também tenho. Então, o que eu queria que a gente pensasse hoje, o que eu gostaria que a gente meditasse hoje é a importância do conhecimento junto com a técnica que eu uso como terapeuta, né? Por que será que o conhecimento é importante? Por que será que só a técnica que eu uso não vai proporcionar a cura que meu paciente está procurando, né? Porque quando eu uno o conhecimento com a técnica, eu estou transmitindo para o meu paciente o que eu vejo sobre o mundo, o que eu vejo sobre ele, o que eu vejo sobre o que eu estou sentindo, né? Então eu consigo transmitir esta informação para ele de tal forma que eu consiga fazer com que a minha técnica, com o conhecimento e com a informação que eu tenha, proporcione de fato a cura para o meu paciente. O que eu percebo hoje é que existem muitos terapeutas que se frustram, né, durante a sua jornada como terapeuta. Tem muitos pacientes que não acreditam na técnica da terapia holísticas, né, independente de qual seja ela, porque precisam de muito tempo para perceber uma real conforto, uma real cura daquela dor que ele sente em decorrência disso. Porque o terapeuta, ele aplica a técnica sozinha, em separado do conhecimento. E aí, por que isso é importante, né? Por que juntar a técnica com o conhecimento é importante? Porque eu vou proporcionar uma comunicação maior da vida para ele. Eu vou proporcionar um conhecimento sobre a vida. O que de fato acontece na vida dele? Será que esse meu assistido, será que esse meu paciente, ele tem essa noção do que está acontecendo de fato na vida dele? Então eu gosto de pensar assim, terapeuta, que a técnica por si só, quando eu aplico ela, é mais ou menos assim, ó, o meu paciente ele chega no meu consultório sujo, né? Vamos supor, todo sujo de lama, de terra, descabelado, né? Com um cheiro não muito agradável. E aí eu pego essa minha técnica que eu tenho, que eu aplico, que eu trabalho, e é mais ou menos como se eu ensinasse para ele a tomar banho. Então, olha só, você vai vir aqui,
você vai tomar banho, eu vou preparar um banho gostoso para você, vou ligar um chuveiro numa água quentinha, numa água morninha, né? Vou colocar aqui uns florais de banho, né? Com um cheirinho agradável que você gosta. E aí você vai entrar nesse banho, você vai tirar essa lama que tá em você, você vai sair, você vai se secar nessa toalha aconchegante, você vai colocar essa roupa que tá limpinha, e você vai sair desse banho cheiroso. Essa é a técnica, essa é a função da técnica, é limpar. E aí eu falo pro meu paciente, agora você está limpo e cheiroso, você pode ir embora. E ele vai embora. E na semana seguinte, ele retorna ao meu consultório da mesma forma, sujo, com um cheiro não agradável, e ele não entende o que ele fez de errado, afinal ele veio no meu consultório e ele tomou banho. Só que o que eu não fiz como terapeuta? Eu não ensinei ele que ele precisava contornar aquele buraco por onde ele passava na estrada. E ele, inconscientemente, sem saber dessa informação, cai no mesmo buraco. Então perceba por que geralmente os tratamentos holísticos, os tratamentos terapêuticos, eles ficam longos. Porque os terapeutas, eles vão lá e eles aplicam a técnica sequinha que eu falo, né? Eles só ensinam o seu paciente a tomar banho. Quando, na verdade, ele deveria também, né? Porque tomar banho e sair cheiroso do meu consultório é importante. Mas eu deveria também ensinar para o meu paciente que ele precisa contornar o buraco, ele precisa enxergar que aquele buraco está ali na frente dele e que ele não pode mais cair naquele buraco. Ou que ele deva então cair menos vezes naquele buraco, né? E isso não significa que ele vá chegar no meu consultório sempre limpo, mas que ele possa cair em outros buracos, mas que aquele em específico que levou ele a ter aquela dor e a me procurar como terapeuta, aquele ele precisa cair pelo menos com menos frequência. Então, o que eu faço? O que eu percebo quando eu conto essa história do banho? Que eu preciso sim juntar a minha técnica, que é ensinar ele a tomar um banho gostoso, cheiroso, né, aconchegante, para que ele saia do meu consultório limpo. Ali eu estou trabalhando em outros níveis, em outros corpos, né, em outras energias. Estou limpando, fazendo uma limpeza. Mas eu preciso ensiná-lo, eu preciso educá-lo, eu preciso passar informações, conhecimentos sobre a minha vida, sobre o mundo, sobre outras coisas que permitam ele enxergar que aquele buraco vai continuar ali, naquela estrada que ele caminha, mas que ele possa enxergar o buraco e desviar ou pular daquele buraco. É essa a função do conhecimento que eu sempre falo. Então, perceba a importância de nós terapeutas começarmos a entender que é importante sim eu ler muita coisa, eu estudar muita coisa, eu perceber o que acontece à minha volta para que eu possa fazer links e dar consciência para o meu paciente. Eu costumo dizer aqui para os meus pacientes que a minha técnica, qualquer outra técnica holística ou terapêutica, ela é fundamental e importante para a nossa vida. Mas o que cura de fato, com certeza, é o conhecimento. Porque quando você adquire aquele conhecimento, quando você pega a informação que eu trago, né? Quando você pega a informação que está disponível aí no mundo, no Google, em um livro, em uma série, em um documentário, e você consegue tratar ela com o coração, como eu digo, essa informação virou conhecimento. E é esse conhecimento que te proporciona a cura, que te proporciona encontrar outros desafios na vida. Mais uma vez, quando eu forneço para o meu paciente a técnica, né, que é o banho, com o conhecimento, que é para que ele não caia mais naquele buraco, isso não significa que nunca mais ele vai se sujar, né? Mas que ele vai encontrar outros buracos para ele cair, para ele vivenciar aquela experiência, mas que em especial aquele buraco que ele sempre caiu, que está causando dor naquele momento, que ele possa ver. Então, perceba, terapeuta, né? O quanto é importante a gente ter essa visão de que
a técnica é fundamental, mas o conhecimento também, porque é o conhecimento que me proporciona mostrar para o meu paciente um conhecimento sobre a vida, um conhecimento de realmente como ele funciona. Quando eu, terapeuta, entendo que o conhecimento é importante, eu passo a construir com o meu paciente uma linha de raciocínio para que ele entenda o que acontece na vida dele. E aí eu abraço uma causa maior. Eu abraço a causa de não só ser terapeuta, mas de eu formar terapeuta. Como assim, Ana? Sim, quando eu faço um atendimento de um paciente meu, eu atuo como terapeuta, sim, e ele é meu paciente. Mas muito mais que isso, eu ajudo ele a se tornar terapeuta da própria vida, porque eu ajudo ele a raciocinar de tal forma que sempre diante de um problema, ele tem um respirar para que ele possa entender ou tentar elaborar o que está acontecendo na vida dele, né? Vocês já pararam para pensar o número de pessoas que hoje estão vivenciando algum trauma, alguma dor profunda e que precisam de uma ajuda, né? É gigante, uma infinidade de pessoas que precisam do nosso apoio. Então, quando eu assumo essa causa maior de tentar, né, não só ser terapeuta do meu paciente, mas de proporcionar que ele seja terapeuta da própria vida. É uma causa maior, eu estou falando sobre pessoas e não somente de uma técnica, de uma aplicação de uma técnica, mas que eu estou proporcionando a ele a oportunidade de ser terapeuta da própria vida e viver uma vida melhor, viver uma vida mais tranquila, mais calma, mais serena, com menos dor, porque ele passa a entender o que de fato acontece na vida dele. Eu gosto sempre de pensar que quando um paciente ele me procura porque ele tem uma dor, né? Ninguém procuraria um terapeuta, não, ou senão a grande maioria, né, procura um terapeuta se ele não tem uma dor. Então, quando ele me procura, quando ele vai ao meu consultório, quando ele liga para mim para marcar uma consulta, é porque ele tem uma dor. E ele sabe que ele tem essa dor, porque dor dói. Ele tá sentindo aquela dor. É na alma, é no coração às vezes, né? E por que então que ele me procura? Porque ele de fato entende e acredita piamente que eu, terapeuta, vou conseguir fazer o que ele não consegue fazer. Ele acha e acredita piamente que eu tenho ferramentas e conhecimentos para que aquela dor que ele esteja vivenciando naquele momento seja eliminada. Então, a nossa responsabilidade como terapeuta vai além da técnica, vai além de uma sequência de palavras, de uma sequência de frases, de uma sequência de ritos que eu aprendi e que eu aplico. A técnica terapêutica, a técnica holística, independente de qual seja, porque todas elas são maravilhosas, ela não pode se fechar dentro de um quadradinho, de uma caixa onde eu só vejo aquela sequência de coisas. Ela vai muito além daquilo quando ela vem somada, agregada ao conhecimento que eu possa fornecer ao meu paciente como ser humano, né? Isso é muito comum da gente constatar nos atendimentos, né? Eu tenho vários exemplos. Eu vou dar aqui o exemplo de uma paciente minha que ela chegou assim pra mim, bem revoltada, bem brava com o marido dela. Ana, meu marido não me ajuda na cozinha, ele não sabe fazer nada e aí eu fico sobrecarregada porque só eu que tenho que cozinhar e isso é um saco, eu tô cansada, né? E aí eu escutei ela, né, muito atentamente, e aí no meio da conversa eu falei pra ela assim, tá, e você gosta de cozinhar? Ela, não, eu gosto de cozinhar, mas assim eu tô cansada, ele não me ajuda, ele não faz nada na cozinha. Eu, aham. E desde quando que ele parou de cozinhar? Aí ela me respondeu, não, mas ele nunca cozinhou. Aí eu falei assim, tá, ok, ele nunca cozinhou então, desde sempre ele nunca cozinhou. E quanto tempo que vocês estão casados? 23 anos. Aí eu, então tá.
Então faz sentido para você olhar lá atrás, lá no início do seu namoro, né? Quando vocês começaram a namorar, quando vocês recém casaram, que ele não cozinhava? Não, ele nunca cozinhou. E por que agora você quer que ele cozinhe? E aí ela ficou assim, sem saber o que me responder. Sabe quando a pessoa perde o chão e ela não tem o que responder? Aí eu falei, faz sentido você pensar que agora, 23 anos depois, você está cobrando uma coisa que ele nunca fez? E que não adianta agora você ficar brava por este motivo? Aí ela olhou assim pra mim, meio sem graça, né? Ana, faz sentido você falar pra mim que ele nunca cozinhou e que agora eu tô cobrando uma coisa que ele nunca fez. Eu falei, pois bem, então às vezes não é a cozinha que você está cobrando dele, não é o ato de cozinhar que você quer que ele faça. Vamos investigar o que pode ser isso? E aí a gente começou a conversar um pouco mais profundo. E aí lá pelas tantas eu descobri, né, a gente chegou a uma conclusão juntas, que o que incomodava ela não era o fato dele cozinhar, não cozinhar, porque o não cozinhar, na verdade, para ela, não fazia tanta importância, porque ela de fato gostava de cozinhar. Mas era a falta de atenção que o marido deixava de dar para ela enquanto ela estava na cozinha. Porque os dois chegavam em casa, enquanto ela ia preparar o jantar, ele se jogava na TV para assistir um jornal e aí ele ficava ali no sofá sem dar atenção para ela. Então, o que ela estava querendo de fato era a atenção do marido e não que ele cozinhasse. Então, o que é que estava faltando aí? Era uma comunicação mais clara do que de fato ela queria. O que a técnica terapêutica que eu uso, técnica holística, né, ajudaria nesse sentido? Nada. A minha técnica não ajudaria em nada. O que ajudou ela a sair dessa dor, desse desconforto que ela estava vivendo em casa, foi o conhecimento de fazer com que ela pensasse, que ela criasse uma linha de raciocínio para entender o que de fato estava acontecendo com ela. Então, quando eu falo lá, não, eu consigo encontrar e eu proporciono isso, né? Que eu consigo encontrar a verdadeira origem do sofrimento dos meus pacientes já na minha primeira sessão, é em decorrência disso. Eu consigo juntar o conhecimento com a técnica que eu uso para encontrar o que de fato está incomodando o meu paciente. Por várias vezes não foi a minha técnica que ajudou a minha paciente, mas o conhecimento que eu tenho, a linha de raciocínio que eu consigo juntar com o dela e aí a gente vai construindo um conhecimento junto, né? Que aí proporciona essa cura, esse conforto daquela dor que ela me relata geralmente na primeira sessão. Então, o que é que eu quero trazer para vocês e para que a gente possa meditar junto, né, pensar junto, é que eu como terapeuta, independente da técnica que eu uso, e que sem dúvida todas elas são importantes, eu volto a frisar, eu preciso juntar com o meu conhecimento, eu preciso juntar com o conhecimento sobre a vida, sobre o que é o ser humano, sobre o todo, sobre o amplo. Porque quando eu junto a técnica com o conhecimento, eu proporciono para o meu paciente realmente a cura. E não só o banho quentinho, como eu falei lá atrás, né? Que eu possa proporcionar, então, que ele desvie do buraco para que ele não se suje mais. Na técnica eu ensino ele a tomar banho, mas com o conhecimento que eu tenho sobre a vida, sobre o ser humano, sobre um conhecimento que a gente pode construir juntas, eu como terapeuta e ela como minha paciente, é que eu proporcione para ela que ela enxergue o buraco, que ela não se suje mais naquele buraco que está causando a dor dela, que eu proporcione a probabilidade dela conhecer outros buracos, por que não? Né? Mas aquele em específico que esteja causando desconforto, a dor, né? Que ela não caia mais, ou que pelo menos ela caia com menos frequência. Então fique aí, né? O meu convite para que nós terapeutas pensamos, né? Porque a gente possa meditar no dia de hoje da importância de eu buscar sempre novos conhecimentos. E não só na área da terapia, né? Em outras áreas, em mais diversas áreas, porque às vezes um exemplo que eu trago de uma área, de um livro, de uma coisa que eu li, às vezes totalmente diferente do que eu estudo como terapeuta, né?
vai lá e vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Então, a live de hoje, o conhecimento de hoje é essa. Vamos aprender, vamos buscar informações novas nas mais diversas áreas da nossa vida. Porque uma informação bem pontuada dentro de uma sessão, às vezes é o que vai curar o meu paciente. Às vezes a técnica que eu uso naquele momento não é tão importante, mas a informação que eu tenho para colocar ali dentro, para semear ali dentro do coração do meu paciente, é que vai proporcionar a cura para ele. E é isso que nós terapeutas temos que ficar muito atentos. Só a técnica por si só, às vezes não é o que o meu paciente precisa para ser curado. Ele precisa de algo a mais, ele precisa de um conhecimento, porque só aquela caixinha de técnicas, de sequência de passos que eu preciso fazer para atuar dentro daquela técnica que eu uso, não é o suficiente para eu proporcionar a cura. Por isso que muitas vezes as técnicas, os tratamentos terapêuticos e holísticos, eles ficam extensos demais e o meu paciente acaba desistindo, ou eu me frustro como terapeuta porque eu não proporciono a cura que eu desejo, porque todo terapeuta, ele tem na alma uma vontade gigantesca de curar pessoas, de curar o sofrimento das pessoas. E é justamente por isso que muitas vezes eu não consigo, como terapeuta, proporcionar de fato a cura para o meu paciente, porque eu esqueço de juntar o conhecimento sobre a vida, o conhecimento sobre o meu paciente mesmo, de estar presente e poder proporcionar para ele um conhecimento maior sobre o que de fato está acontecendo na vida dele. Então fica aqui o meu desafio, que a gente possa todos os dias como terapeutas pensar que eu preciso juntar todas as técnicas, independente de qual você usa, mas com conhecimento sobre a vida. Porque quando o meu terapeuta me procura, mais uma vez, ele me procura porque ele está em dor e sofrimento. E ele acredita piamente, profundamente, que eu como terapeuta vou conseguir proporcionar um alívio que ele não consegue proporcionar na vida dele. E aí o conhecimento talvez possa potencializar essa cura que ele tanto deseja, eliminar esse sofrimento, essa dor da vida dele, que só a técnica às vezes não basta, que eu preciso ir além, que eu preciso sair dessa caixinha, dessa sequência de frases, dessa sequência de passo a passo. Eu preciso olhar para a vida e trazer o conhecimento da vida para dentro da vida desse meu paciente. Porque às vezes o que ele precisa é só de uma palavra, é só de uma sementinha que será plantada no coração dele, para que de fato ele possa curar, para que de fato ele possa deixar de sofrer. Tá certo? Eu espero profundamente que tenha ajudado e que a gente possa meditar da importância de eu juntar a técnica que eu uso com o conhecimento sobre a vida, sobre o ser humano, porque aí eu consigo juntar as duas, eu consigo trazer conhecimento para o meu paciente. Afinal, é o conhecimento que pode proporcionar de fato a cura do sofrimento do meu paciente, tá certo? Essa live eu vou deixar salva. Para quem não pôde assistir desde o começo, volta lá, tem bastante conhecimento, bastante informação importante para que a gente possa meditar da importância da gente sempre buscar mais, tá certo? Um grande beijo, até a próxima, até quarta-feira. Quarta-feira tem live de novo, tá certo? Beijo, beijo, tchau, tchau.